Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32 dizem assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, que é perfeita, santa, eterna, poderosa. Que o Senhor agora possa vir nos levar a toda a verdade, que teu Espírito venha abrir nossos corações e mentes, que possamos firmar nossas mentes na mensagem de hoje, que possamos ouvir com propósito e dedicação, que o Senhor venha dar o teu poder para mim falar esta noite de forma clara e concisa. Abençoe-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite e estamos continuando o nosso estudo sobre perdão. E hoje nós vamos falar, dentro deste universo, dentro desse tema geral de perdão, nós vamos falar sobre o seguinte ângulo: ou perdoamos, ou perdemos. Ou perdoamos, ou perdemos. Algo acontece quando nós não perdoamos. Não perdoar causa certas coisas, existem certas consequências em nossas vidas quando nós não praticamos o perdão. Nós lemos agora há pouco, no versículo 31 de Efésios 4, quais são algumas dessas consequências, algumas dessas coisas que perdemos. Lá diz assim: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. Aí você fala assim: pastor, mas o que tem isso a ver com perdão? O versículo seguinte, 32, fala: antes, sede uns para com os outros. Então note, esse antes quer dizer que antes que estas coisas aconteçam, para que essas coisas aconteçam, ao invés destas coisas, no lugar destas coisas, devemos o quê? Ser uns para com os outros benignos, misericordiosos. Como que a gente é benigno e misericordioso? Perdoando-vos uns aos outros. Quando não há perdão, quando o perdão não está sendo passado adiante, como nós vimos na semana passada, quando o perdão não está sendo praticado uns para com os outros, e o contexto aqui é uma carta para a igreja em Éfeso. Então, esse uns para com os outros está falando sobre os irmãos daquela igreja em Éfeso. Então, dentro de uma igreja onde o perdão não é praticado, o que vai acontecer é que haverá amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia. Então, para evitar isso, para evitar essas consequências, devemos ser benignos, misericordiosos e perdoar uns aos outros. É isso que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo não ter essas coisas. Estamos ganhando essas coisas e, francamente, nós não queremos ganhar essas coisas. Não queremos receber essas coisas. Não queremos ter essas coisas. Essas coisas, amargura, ira, cólera, blasfêmia, isso a gente quer perder. Mas nós não perdemos isso quando não praticamos o perdão. Deus deixa bem claro no versículo 32 que Ele quer que nós perdoemos uns aos outros. Deus quer isso porque Ele sabe que dentro de uma igreja composta de pessoas salvas, pessoas batizadas, pessoas que têm o mesmo propósito, visão. No entanto, essas pessoas, por mais maravilhosas que somos, afinal de contas, nós somos ainda o quê? Pecadores, falhos. Nós temos natureza carnal, alguns em maior ou menor medida, mas todos nós temos natureza carnal. Então, haverá decepções, haverá ofensas, haverá problemas, haverá dissensões. E essas coisas haverão. Não deveria, mas haverá. Mas sem que haja perdão, sendo praticado dentro da igreja, entre os irmãos e, consequentemente, nas famílias, nos lares, nos relacionamentos da igreja, na convivência da igreja, a não ser que haja o perdão praticado, nós vamos ter essas coisas.
Mas Deus quer que nós perdoemos uns aos outros. E se Ele quer isso, se nós não perdoarmos, se nós não tratarmos... Gente, perdoar não é empurrar tudo embaixo do tapete e fingir que não aconteceu. Isso não é perdoar. Entenda. Se alguém lhe ofendeu, você fingir que não aconteceu nada, isso não é perdão. Perdoar é você tratar, e nós vamos ver o que isso envolve e como. E na semana que vem nós vamos entrar em maiores detalhes, mais pertinentes a isso. Mas podemos afirmar o seguinte: sem o perdão fluindo, sendo aplicado na igreja, então nós estaremos desobedecendo Deus. E quando nós desobedecemos Deus, sempre incorremos consequências ruins, trágicas, desagradáveis e negativas. E nós perdemos. Desobedecer Deus, nós vamos perder coisas. Mas hoje vamos falar sobre isso. Perdoamos ou perdemos? Perdoamos ou perdemos? A primeira coisa que eu quero mostrar hoje que nós vamos perder, eu quero que você olhe comigo no versículo 32, que nós lemos. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Agora veja só, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como também Deus. Uma das coisas que nós perdemos quando nós não perdoamos é que nós perdemos o caráter cristão. Nós perdemos o nosso caráter cristão. Cristão, literalmente, é alguém que tem um caráter que reflete Cristo. E aqui nós vemos que Deus nos perdoou. Então, como ser cristão e não perdoar? Cristo não apenas é a fonte, mas Ele é o exemplo do perdão que devemos seguir. Nós podemos exercer o perdão judicial ou o perdão relacional. Nós temos falado muito, desde que iniciamos essa série sobre o perdão judicial e sobre o perdão relacional. O perdão da salvação e o perdão do nosso caminhar. E nós temos esses dois tipos de perdão que nós podemos também exercer. Não é só Deus que exerce esse perdão judicial e relacional. Lembrando que se nós somos cristãos, nós vamos perdoar como também Deus vos perdoou. E como é que Deus nos perdoou? Como é que Deus nos perdoa? Ele nos perdoa judicialmente e Ele nos perdoa relacionalmente. Consequentemente, nós devemos perdoar como Deus. De que forma? Judicialmente e que outra forma? Relacionalmente. Devemos perdoar como Deus perdoa. Das duas formas. Judicialmente, como que o perdão judicial, como que eu posso aplicar isso? Deus aplica o perdão judicial quando nós nascemos de novo, recebemos Cristo, nossos pecados são perdoados. Pois bem, nós podemos praticar esse perdão. Alguém me ofende, eu posso perdoar aquela pessoa no meu coração. Aquilo é mais para mim do que para a pessoa. O maior beneficiado do perdão judicial da nossa parte, quando eu perdoo alguém, então eu não vou mais ter aquela pessoa como culpada em relação àquela ofensa. Desculpe se eu estou apontando para alguém, mas eu tenho que apontar para alguém, né? Então, vai cair em algum lugar isso daqui. Mas, então, quando eu perdoo alguém, eu perdoei aquilo, eu botei uma pedra naquilo. Entenda, esse perdão é como para Deus. Quando Deus nos perdoa judicialmente, Ele abre a porta para que possa haver o quê? Um relacionamento, para que possa haver o quê? Restauração. Tem que ter esse perdão inicial, esse perdão judicial. E nós podemos fazer isso. Mas existe também o perdão relacional. O perdão relacional é aquele que purifica e restaura o relacionamento quebrado pela ofensa. Mas para que eu possa perdoar relacionalmente, primeiro eu preciso perdoar judicialmente. Primeiro eu tenho que fazer paz no meu coração, que aquela pessoa que pecou contra mim, ela está perdoada, eu perdoei ela, pronto, está perdoado. Vou ter uma pedra em cima. Mas isso não reata, isso não purifica, isso não restabelece, não restaura o relacionamento. Aí que nós temos que aplicar o perdão relacional. Eu não quero entrar em muito detalhe hoje, porque nós vamos entrar em maiores detalhes
na semana que vem de como funciona na prática e as consequências práticas desses dois relacionamentos. Mas digamos o seguinte, quando eu perdoo judicialmente, aquilo beneficia a mim mais do que o ofensor. E quando eu perdoo relacionalmente, então é mais proveitoso para o ofensor, porque abre a porta para que a gente possa restabelecer, restaurar o relacionamento que havia. Então, quando nós não perdoamos, ou judicialmente, ou de forma relacional, nós perdemos o nosso caráter cristão. Porque Deus nos perdoa e nós devemos ser como Deus, como cristãos, devemos também perdoar. E se nós não perdoarmos, nós perdemos o nosso caráter cristão. Outra coisa que nós perdemos, olha comigo para Colossenses capítulo 3, e no versículo 13, nós perdemos outra coisa, nós perdemos ajuda. Quando nós não nos perdoamos, nós perdemos ajuda. Nós somos prejudicados porque ficamos sem ajuda. Colossenses 3,13 fala assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Mais uma vez, Deus está dizendo que Ele quer, deseja que nós perdoamos uns aos outros. Mas aqui, não só a gente perde o caráter cristão, nós perdemos a ajuda, o apoio dos irmãos. Veja bem, não é apoio na ofensa, não é apoio no erro. Essa palavra aqui, suportando-vos, está falando sobre apoio, ajuda na carga. Que carga, pastor? Na carga que nós carregamos. No fardo que nós carregamos. Na obra, nós perdemos apoio na obra. Perdemos apoio e ajuda no nosso caminhar cristão. Esse sentido de suportando-vos é do sentido de sustentação, assim como essas colunas, elas sustentam, dão sustento, dão apoio, mantêm o teto. Pois é isso que está falando. Nós podemos apoiar e sustentar, dar sustentação, dar suporte, como uma parede, como alguma coisa arquitetônica que você ergue. Aquilo você não pode simplesmente colocar, tem que ter um apoio, tem que ter a sustentação, tem que ter viga, tem que ter alicerce, tem que ter coluna, tem que ter toda essa sustentação, senão cai. E muito crente cai porque falta a sustentação, o suportando-vos uns aos outros. Aqui fala que nós devemos suportar, sustentar, apoiar, ajudar, não no erro. O irmão está no erro, então eu vou bater palma, ajudar o irmão que eu estou errando. Não, não é isso. É fazer vista grossa, também não é isso. É apoiar. Como que a gente suporta um ao outro? Perdoando-vos. Sem o perdão, a sustentação fica fraca. Ela fica sem fazer o trabalho dela. Não ser perdoado. Preste bem atenção. Não receber perdão, não ser perdoado é tão nocivo quanto não perdoar. Se nós recusamos a perdoar, aquilo é ruim para a gente. Mas também é ruim para o ofensor. Porque o ofensor que não é perdoado, ele está enfraquecido, assim como o ofendido que não perdoa. Perdem os dois. Por isso que nós perdemos o apoio. Porque o ofensor e o ofendido podem se apoiar e podem se sustentar se estiver correndo o quê? Perdão. Mas sem o perdão, um não vai sustentar, suportar, ajudar o outro, pelo contrário, vai tirar sustento, tirar apoio, tirar ajuda. Por quê? Porque o perdão não está fluindo. Então fica tudo fora de equilíbrio. Então nós perdemos nosso caráter cristão, nós perdemos a ajuda. Deus nos perdoa, e um dos motivos é que sem o perdão ficaria impossível termos comunhão ou qualquer relacionamento com Ele. Isso vale entre nós. Se não existe perdão entre nós, entre os irmãos na igreja, fica impossível ter um relacionamento saudável, dinâmico, forte. Por quê? Porque ninguém está perdoando ninguém. E sem perdão nós temos o quê? Amargura. Sem perdão nós temos o quê? Ira. Sem perdão nós temos cólera.
nós temos gritaria, nós temos blasfêmia, nós temos malícia. Tudo isso é fruto de não haver perdão. E essas coisas não vêm para apoiar ou ajudar, elas vêm para atrapalhar e destruir e derrubar. Então, o relacionamento dos membros da igreja vai ser uma reflexão do grau de perdão que está havendo. Então, nós perdemos o caráter, nós perdemos nossa ajuda cristã, nós perdemos o apoio, nós perdemos a união que a igreja deve haver. E sem união, a igreja se torna frágil. Sem união, a igreja fica disfuncional. E sem união, a igreja fica infestada. Adivinha com o quê? Versículo 31 de Efésios 4. Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia. Fica infestada com essas coisas. Por quê? Porque não está tendo perdão. E infestada porque, em vez de perdoar, fica todo mundo fingindo que está tudo bem, quando não está tudo bem. Não é abordado os problemas. Eu já falei isso antes. Tem situação que um está ofendido pelo outro e o outro nem sabe o que foi que ele fez para o um. Ai, pastor, eu estou chateado com o fulano. O que foi que o fulano fez? Ah, o fulano fez isso. Aí vai para o fulano, fulano, você sabe que você fez isso? Não, estou... Eu? Quando que eu fiz isso? Talvez ele não fez e a pessoa imaginou que fez. Talvez ele fez e não percebeu que fez. Mas se a pessoa ofendida não for lá falar com ele, como é que ele vai saber que te ofendeu? Falta de perdão, falta de abordar a questão de perdão. O ofendido fica quieto, fazendo um careta. Eu vou aguentar. Achando que está sendo espiritual, quando não está sendo espiritual. Espiritual, se eu acho que alguém me ofendeu, a pessoa espiritual vai lá e fala, ô fulano, claro, com respeito, na paz, tá? Não é para chegar lá com 3 pedras na mão e um cabo de vassoura na outra. Não, chega lá e fala, olha, é o seguinte, aconteceu assim, 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 eu fiquei chateado. A pessoa pode falar, eu fiz isso? Me desculpe, eu não sabia. Não percebi que eu fiz isso. Tem que haver perdão, senão a igreja fica disfuncional, fragilizada e infestada. Olhem comigo para Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, estamos vendo coisas que perdemos se nós não perdoamos. Ou perdoamos, ou perdemos. Nós perdemos o nosso caráter cristão, nós perdemos a nossa ajuda e sustentação, e nós perdemos poder nas nossas orações. As nossas orações não são o que poderiam, deveriam ser. Olha o que fala Marcos 11, 25, versículo 25 de Marcos 11. E quando estiverdes orando, perdoai. Note que aqui é Jesus falando. Tá? Só para dar contexto, Jesus acabou de falar com os seus discípulos sobre oração. Tá? Ele estava falando sobre oração e ele fala aqui. Já que estamos no tema de oração, então, quando estiver orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as suas ofensas. Note que interessante. Note que interessante. No versículo 25, Jesus falou, e quando estiveres orando, veja bem, ele acaba de falar que devemos orar, como orar, etc. Aí ele fala assim, e outra coisa, muito importante, quando estiver orando, perdoai. Não é preciso o ofensor ir e pedir perdão. Eu só vou perdoar quando ele vier pedir perdão. Jesus falou, quando você estiver orando, perdoai quem lhe ofendeu. Mas e se ele não vem pedir perdão? Perdoe. Não, pastor, eu só vou perdoar se vir pedir perdão. Senão eu não perdoo. Quer fazer isso? Faça. Mas tem um problema. Deus está dizendo que não é para fazer assim. E quando nós oramos sem perdoar quem nos ofendeu, nossas orações não são o que devem, poderiam, o que nós gostaríamos que fossem. Por quê? Porque estamos orando, sabendo que eu estou chateado porque alguém me ofendeu. Mas foi ele que me ofendeu, pastor. Não interessa. Quando orai, perdoe.
Está orando? Perdoe. Quem? Qualquer um. Ó, você mais do que todo mundo sabe quem te ofendeu ou não. Porque se você não fosse ofendido, você não estaria ofendido. Então assim, quando você ora, perdoe. E quando nós oramos, já perdoando, quando nós estamos orando aqui, lembra o Pai Nosso, como é que vai? Lembra que o Pai Nosso não é uma reza, não é uma mantra, o Pai Nosso é um modelo. Fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que ofende contra nós. Pois bem, então, quando você está orando, na sua oração, já perdoe. Já perdoe. E fala, Deus, eu perdoo o Micael que está me seguindo e me stalkando e causando tanto problema na minha vida, porque quase me atropelou outro dia na moto. Eu perdoo ele, Deus. Deus, e também perdoe o Zidane, que o Zidane não sei o quê, perdoe o Júnior, perdoe o Vitor, perdoe a Bia, então. Não, Bia não perdoe não, mas tá, perdoe a Bia. Pronto. E quando você ora, se alguém te chateou, te ofendeu, perdoe eles. Ah, mas não perdi o perdão. Eu nem falo aqui. Onde que está dizendo nesse texto? Onde? Que só devemos perdoar quando alguém vem pedir perdão. Eu tenho que pedir perdão. Ah, eu vou esperar. Quer esperar? Espere. Mas se você não vai perdoar até que alguém peça perdão, o problema é que você não está perdoando. E quando não está perdoando, vamos ter o quê? Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. Por quê? Porque não está perdoando. Ah, mas não pediu. Não tem que pedir. Tem que você, nós perdoar. Muito simples. Devemos perdoar antes mesmo de pedirem perdão e mesmo que não peçam perdão, nós podemos perdoar. Versículo 26. Mas se vós não perdoardes, isso aqui ainda lendo de Marcos 11, 26. Mas se vós não perdoardes, quando orai, perdoe. Mas se você não orar, está aqui a consequência, está aqui que você vai perder. Mas se não orar, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Ok, peraí, pastor. Então, se eu não perdoar, Deus não me perdoou e eu não sou salvo? Então quer dizer, pastor, que todo mundo que é salvo automaticamente perdoa, e se não perdoar porque não é salvo? Não é isso que está falando. Nós vamos ver o que quer dizer isso. Tá? Muita gente acha, se você não perdoar, eu preciso perdoar o fulano, se não perdoar, eu vou perder a salvação. Para começar essa história, ninguém perde salvação. Se a sua salvação é perdível, então você nunca foi salvo. Porque na minha Bíblia fala que é um dom gratuito e que é vida eterna. Você não pode fazer nada para ser salvo e você não pode fazer nada para deixar de ser salvo. Sois salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, não de Deus, não vem das obras. Então, não tem nada a ver de perder a salvação. Tá? Mas isso nos leva à nossa próxima perda, que é em Mateus 6, e versículo 14 e 15, que, a propósito, é um trecho paralelo com Marcos 11. É o trecho paralelo. Mas, vamos lá, Mateus 6, 14 fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você pode perceber que é quase igual, não é exatamente igual, o teor é o mesmo, as palavras são muito parecidas, não é idêntico, mas o teor é o mesmo. Deus está reforçando, repetindo, por quê? Porque é importante. Tanto que temos 2 relatos, um em Marcos, um em Mateus, falando sobre essa mesma coisa. Então, nesse texto paralelo a Marcos 11, que é logo após Jesus ensinar aos discípulos como se deve orar, ele disse: se perdoarmos, Deus nos perdoa. Se. Mas se não, Deus não perdoa. Isso não faria do perdão o fruto de uma obra? Eu perdoar é uma obra, uma boa obra, que eu posso ou não fazer. Será que é isso que está dizendo? Bom, primeira coisa, não, porque se fosse isso que está dizendo aqui, estaria entrando em contraste, estaria entrando em conflito, estaria negando o que eu acabei de falar,
porque nós falamos aqui sobre salvação sendo pela graça, não vem das obras. Então, só por isso, não é isso que está falando. Mas para a gente entender o que de fato está falando, nós vamos ter que voltar e revisar mais uma vez e aplicar a esta questão o tema do perdão relacional e do perdão judicial. Tá? Porque é aqui que muita gente faz confusão. Muita gente pensa em perder salvação por causa disso. Tá? Coisas mal entendidas, coisas descontextualizadas. Como eu sempre digo, um texto fora de contexto é pretexto para ensino errado e equivocado. Vamos lá então. É preciso entender esses dois tipos de perdão, o relacional e o judicial, para entender o que Deus está falando aqui. O judicial, já falamos, é a salvação. Quando você foi salvo, você recebeu o perdão judicial, você foi feito inocente, justo, perfeito perante Deus. Uma vez por todas, não se fala mais no assunto. Tá? O perdão relacional, ele faz o quê? Mais uma vez, estamos revisando. Ele purifica e ele restaura. Lembra lá em 1 João que fala, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse é o perdão relacional. Ele faz o que? Ele purifica e restabelece, restaura o nosso relacionamento com Deus. Se nós não perdoarmos, quando nós se recusamos a perdoar ou tratar da questão de perdão, tratar da questão que alguém me ofendeu, mesmo que a pessoa saiba ou não, propositalmente ou não, se eu me recuso a abordar essa questão de perdão, eu vou perder o perdão relacional de Deus. E o perdão relacional de Deus fala a respeito do nosso relacionamento e comunhão com Ele. Então o que nós perdemos, além de perder o caráter cristão, além de perdermos nossa ajuda entre uns e os outros, além de perder poder na oração, nós perdemos também comunhão com Deus. Quando não perdoamos, nós perdemos comunhão com Deus. Quando Deus fala aqui que se você não perdoar os homens, eu não vou te perdoar, que perdão ele está falando? É o judicial? Não. É qual? É o relacional. Se nós não perdoarmos quando o irmão vem e pede perdão, e confessa a ofensa, e pede perdão, se eu não perdoar o meu irmão, Deus não vai me perdoar também relacionalmente. Eu devo perdoar o meu irmão, mesmo que ele não venha pedir perdão. Esse é o perdão judicial. Eu perdoo você que me ofendeu, você não precisou vir pedir para mim. Quando orares, perdoai. Então você não precisou confessar, admitir, pedir perdão. Eu já te perdoei. Mas quando um irmão vem, nós vamos falar sobre isso semana que vem, e ele confessa, ou você traz a questão para ele que ele possa confessar, aí nós podemos estender o perdão relacional. E é esse perdão relacional, é esse perdão que vai restaurar a comunhão entre o ofensor e o ofendido, é esse o perdão, se eu não estender, que Deus não vai me perdoar. Ou seja, eu não vou ter comunhão com Deus. Não é que Deus vai tirar minha salvação. Como tirar a salvação? Isso não existe, tirar a salvação. Quando nós não perdoamos, entre aspas, relacionalmente, Deus também não vai nos perdoar, entre aspas, relacionalmente. Não está falando de perder salvação, mas de perder comunhão. Nós perdemos comunhão com Deus. E nós sabemos que quando nós perdemos comunhão com Deus, nós perdemos o poder de Deus, o livramento de Deus, direção de Deus, a paz de Deus, a sabedoria de Deus, a visão. Nós perdemos um monte de coisa. Por quê? Não estamos em comunhão, não estamos ligados, não estamos conectados. Para isso que tem um perdão relacional. Então, nós vamos ter a comunhão plena com Deus quando nós perdoamos as pessoas judicialmente sem que ela peça. Você já perdoa. Eu já perdoei. Mas também relacionalmente, que é o quê? É que você vai e trata, ou você recebe quando o ofensor vem tratar contigo. Se o ofensor vem falar com você, irmão, é porque, não fala comigo não, você fez isso, eu não quero falar com você não. Você está fechando a porta quando ele vem. E nem você está indo para tratar, meu irmão, olha, outro dia você não percebeu talvez, mas você fez assim. Então são dois tipos de perdão. E o problema é que muita gente só vê, acha que perdão é perdão, é perdão, é perdão. E não é. Existem esses dois aspectos que nós temos visto desde que começamos essa série. E você veja como é importante.
E que não entende isso, pensa até que se eu não perdoar, eu vou perder a salvação. Olha a bobagem que surge de não entender as doutrinas da palavra de Deus. Tá? Então, quando Deus fala, se você não perdoar, eu não vou te perdoar também, Ele está falando sobre perdão relacional, tanto dele quanto nosso. O dele para conosco e nós para com quem nos ofende. E nós perdemos comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é restabelecida pelo perdão relacional, o qual nos é negado por Deus quando nós negamos esse perdão a quem nos ofende. Resumindo, não fica difícil enxergar qual é a escolha inteligente. Está meio que óbvio. Não tenha dúvidas. Trata-se de uma escolha. Eu falei da escolha inteligente. Perdoar ou não é uma escolha, é uma decisão que nós tomamos. Não deixe que o perdão, que essa decisão, essa escolha de perdoar ou não, se torne algo emotivo, algo de orgulho, ou muitas vezes algo de vingança. Não deve ser algo de emoção, porque Hebreus 10, 38 fala assim: mas o justo viverá pela fé. Não pela emoção, pela fé. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, ou seja, não viver pela fé e pela emoção, se retirar de viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma, é Deus falando, a minha alma não tem prazer nele. Então, quando nós não andamos pela fé, nós andamos por emoção, pelo que nós vemos e sentimos, isso não agrada a Deus. Não deve ser algo de orgulho, porque Tiago 4,6 fala, falando sobre Deus. Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quando você não perdoa por orgulho, o que acontece é que Deus vai resistir você. Mas quando você é humilde, Ele vai dar mais graça. E com mais graça, fica mais fácil perdoar. É um ciclo vicioso. Você perdoa, você está sendo humilde perante Deus, Deus vai dar mais graça, que vai lhe ajudar a perdoar com mais facilidade e mais rápido, e assim por diante. Não deve ser de vingança, porque a Bíblia fala em Deuteronômio 32, 35, minha é a vingança e a recompensa. Eu não vou perdoar, ele vai ver uma coisa. Não faça isso, perdoe. E se vai ter alguma vingança ou recompensa, deixe na mão de Deus. Deus pode lhe vingar muito mais melhor e bom do que você pode se vingar. Minha é a vingança e a recompensa. Quando você entrega a Deus, você obedece a Deus, Ele vai te o quê? Recompensar. E vai se vingar por você. Então você e eu não precisamos... Eu não me preocupo de... fulano me ofendeu, você vai ver uma coisa, eu vou pegar ele. Eu não funciono assim. Sabe como é que eu faço? Eu falei aqui. Eu perdoo. Você não falou nada, eu já perdoei. Vem, Miguel, está perdoado já. Você nem sabe o que é, mas eu sei o que é, está perdoado. Está perdoado. Está perdoado. Se o ofensor vier pedir perdão para mim, eu posso perdoar ele relacionalmente. Não, irmão, está tudo tranquilo. Beleza. Vamos lá, você pode pagar uma acarajé para mim. Está resolvido. Se há alguma vingança ter tida, é com Deus. Deus sabe por que ou não por que aconteceu. Deixa com Deus. Isso é mão de Deus. Não espere alguém vir pedir perdão. Já perdoe. Se está te incomodando, trate com a pessoa, ou receba a pessoa, vá até a pessoa. E perdoe ele. Se está influenciando o seu relacionamento, trate com ela. Mas para que isso aconteça, nós vamos ver como deve acontecer na semana que vem. Muito importante, tá? Não perca, porque muita gente acha que perdoar é deixar para lá, fingir que não aconteceu, sujeira debaixo do tapete. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Isso leva ao que nós vemos: amargura, ira, malícia, gritaria, blasfêmia e malícia.
Ninguém quer isso. Malícia quer dizer maldade. Maldade. E vamos orar.